Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu espírito.
noite. Ele muda a rota. Glória, 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 para a sua honra, para a sua glória. Oh Deus, o Senhor está fazendo tudo, o Senhor é soberano, a Ele o domínio para todos sempre, amém. Oh glória, aleluia, amém. Trem bom. Provérbios 3, vamos ministrar nesse momento os dízimos e as ofertas nesse tempo. Provérbios 3, a partir do versículo 1. Certamente, você já deve ter ouvido dizer que Provérbios é um livro de ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. É ensinamento, é ensinamento. E como todo, E como todo ensinamento, traz para nós bonança. Todo ensinamento, querido, seja em qual área for, ele traz mudança de vida, mudança de mente. Ele traz um novo posicionamento aonde você está. E é simplesmente, para mim, maravilhoso o contentamento que eu tenho quando eu ouvi o apóstolo, que é o nosso líder da Igreja Fonte da Vida, dizer que teria uma campanha sobre avivamento. E mais, quando eu ouvi ele dizer, não é sobre emoção, não é sobre um momento, não é sobre, ele até citou canelinha de fogo, é sobre mudança de vida, é sobre o que Deus vai fazer em você e em mim, para a glória do nome de Deus nessa terra. Obrigada, Senhor, continua. Como é bom descansar no Senhor. Quer dormirmos, quer acordarmos, o Senhor faz a obra. Obrigada, Jesus. A palavra do Senhor aqui em Provérbios traz um ensinamento através de Salomão para os filhos de Deus. E aqui ele começa: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, que é fruto do Espírito Santo. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Até aqui, o Senhor está nos ensinando sobre andar naquilo que Ele nos ensina. Antes a Torá, hoje, a palavra do Senhor, o Evangelho de Jesus, os princípios que nos norteia, que nos ensina. E ele fala de confiança no Senhor. Ele fala de confiança, confia no Senhor de todo o teu coração. Querido, não no seu próprio entendimento. Às vezes está na hora de mudar seu entendimento. Eu creio que o Senhor faz a obra completa em nossa vida. Às vezes está na hora de mudar o entendimento. Nesse momento, queridos, que nós precisamos tanto estar cheio da palavra do Senhor, daquilo do reino de Deus nessa terra. Vem uma campanha dessa, anima, o Senhor é contigo, o Senhor está no controle, Jesus anda no meio do seu povo. E ele continua:
no versículo 6, reconheço em todos os teus caminhos, é todos, querido, e Ele endireitará as tuas veredas. Deus em tudo, Deus em tudo, Deus em tudo, Deus em tudo, Deus em tudo. Deus no seu namoro, Deus nas suas conversas no celular, Deus naquilo que você usa, Deus no seu trabalho, Deus nas suas decisões, e não precisam ser grandes. Deus em tudo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso é bom para mim e para você, querido. Nós seremos um corpo saudável. O corpo de Jesus nessa terra saudável. Versículo 9. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando eu leio isso aqui, depois de ter lido tudo, que é sobre Deus, que é sobre mudança de vida, que é sobre santificação, que é sobre dar primeiro ao Senhor tudo. Querido, isso aqui muda, isso aqui muda. A prosperidade que o Senhor diz aqui é sobre Ele, é sobre o que Ele pode fazer na sua vida. É o que Ele pode fazer na sua vida quando tudo isso, quando você ata o seu coração, ao seu pescoço, os ensinamentos dEle. É sobre Ele, é sobre Ele. Ele vai encher seus lagares, querido. Seus lagares não são só os seus bolsos. Os seus lagares não são só suas contas no banco. Os seus lagares não são só suas empresas. Os seus lagares é você, na plenitude que o Senhor tem para a sua vida. Só assim vai ter avivamento. Só assim vai ter avivamento. Quando tudo é para Ele. Tudo, tudo, tudo. A prosperidade do Senhor é tão maior. Seja fiel a Deus, querido, em todo o tempo, em tudo que Ele te chamou. É maravilhoso demais. Deus é tão maravilhoso, querido, eu preciso compartilhar isso. Que primeiro ministério que Ele te deu foi a família. Na família você aprende tudo. Tudo que Deus tem para te ensinar, para Ele te usar lá fora. Ele te dá um marido, uma esposa. E ali você vai exercer renúncia, perdão, amor, benignidade. Tudo. Com seus filhos, perdão. Com seus filhos, amor incondicional. Na sua casa Ele te dá finanças para você gerenciar. E você aprender. Quando tudo está direcionado a Deus. Ah, querido, muda tudo. Aí a gente vem para a igreja é avivada. Aí a gente vai para o trabalho fica avivado. Aí você vai para o mundo, queridos, e o mundo aonde há um cristão, um filho de Deus, fica avivado. Tudo, tudo. Porque você honra a Deus em tudo. Amém? Honra a Deus em tudo. E hoje nós queremos falar para você, se você quer dizimar e ofertar, olha que projeto maravilhoso. Todo mundo aqui já conhece esse projeto? Tem alguém que não conhece? Tem alguém, algum visitante que nunca viu? Esse projeto é da nossa igreja em Catalão. Linda, maravilhosa. E como quase tudo que a igreja, que somos nós, conseguimos. Luta, suor, sangue e lágrimas, mas vencedores em nome de Jesus. Então, oferte para essa obra, querido. Amém? Oferte para essa obra. O irmão tem um envelope.
Faça questão. Talvez você nunca ofertou. Oferta hoje. Amém? Porque eu tenho certeza que esse evangelho vai, em nome de Jesus, alcançar muitas famílias. E uma palavra, pastora Ana Paula, que não sai mais nunca da minha mente. Todo dia que eu vou orar agora, quando eu vejo, estou falando. A abrangência do evangelho vai alcançar as casas, as famílias, a cidade, para a glória do seu nome. Amém? Então pega o envelope e traga aqui, louvando ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Então vamos orar? Fica de pé, mais uma vez. Obrigada, querido Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor muda a rota. Obrigada porque o Senhor muda a rota. Obrigada, Senhor, porque nós podemos fazer parte deste propósito do teu reino nessa terra, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a igreja, em nome de Jesus. Pode trazer. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus, igreja abençoada e linda. Quem lembra que no início do ano, em janeiro, eu falei que eu pedi para Deus que eu queria uma bênção por mês. Quem lembra? Que eu ministrei aqui, falei que eu queria uma bênção por mês e as bênçãos já começaram a chegar, para a glória de Deus. E eu tenho aqui, rapidinho, eu vou resumir bem, eu tenho 3 bênçãos para contar, 3 testemunhos para contar. O primeiro testemunho que eu tenho para contar é que todo ano, quando chegava o mês de dezembro, eu sempre falava, que a minha meta seria cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação e ir para a academia. E isso veio durante 5 anos. Todo ano, em dezembro, eu falava a mesma coisa, que eu ia malhar, que eu ia fazer alguma coisa, e nunca dava conta e nunca acontecia. E esse ano eu falei, Senhor, esse ano vai. E aí todos sabem, do projeto que o irmão Fabrício, a irmã Ana Cláudia, colocou para a gente fazer. E eu falei, por que não entrar nesse projeto agora? E eu entrei, mais que desanimada, meio que sem força, mas eu entrei. E eu comecei a entender que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu precisava cuidar da minha saúde, não só da minha estética, não só para perder peso, para emagrecer, mas eu precisava cuidar do corpo que Deus me deu. E quando eu entendi que o meu corpo era templo do Espírito Santo, eu comecei a ver resultado assim, no desafio de 21 dias, eu já comecei a ver resultado, comecei a ter mais disponibilidade, mais energia, e também a dieta, que eu nunca conseguia fazer dieta, eu sempre estava no nutricionista, mas não conseguia, parava no meio do caminho, e quando eu entendi que o meu corpo é templo do Espírito Santo, que eu tenho que cuidar dele com prazer e com alegria, começou a fazer resultado. Então hoje eu estou conseguindo fazer tanto as atividades quanto a dieta que eu consigo fazer, não estou passando fome, porque antes eu passava fome, ficava chata, ficava estressada, família nem aguentava, mas agora eu estou conseguindo, para a glória de Deus, conseguir eliminar alguns centímetros de abdômen e vou continuar e vou dar continuidade ao projeto que eu sempre falava todo ano que ia conseguir e nunca consegui, e para a glória de Deus agora eu consegui. Amém? Glória a Deus. E o segundo testemunho que eu tenho para dar, vai ser rápido, é que eu sempre sonhei que eu queria ser empreendedora. Eu sempre queria ser dona do meu próprio negócio, eu sempre sonhei em ter uma profissão. E durante toda a minha vida, eu sempre trabalhei de babá, de doméstica ou de diarista, nada contra, é uma bênção, todo serviço é abençoado, mas eu sempre trabalhei como diarista, eu sempre queria ter uma profissão e sempre sonhei com essa profissão. E Deus tem nos abençoado de uns anos para cá, desde quando eu cheguei aqui na Fonte, a nossa vida, eu e a minha casa, nós temos sido abençoados pelo Senhor. E aí eu sempre clamando ao Senhor, falando para Deus que eu queria ter uma profissão, Eu queria fazer algo, mas algo que eu gostasse. E eu sempre gostei de organização. Sempre gostei de organizar, mas nunca sabia que isso era uma profissão. Eu fui descobrir isso através da pastora Ana Paula. Assim que a irmã Viviane chegou aqui em Catalão, a gente conversando, eu perguntei o que ela é. Ela é personal organizer. Eu falei, o que é isso? Nem sabia o que era isso. Ela falou, ela vai na casa das pessoas e organiza, é um trabalho muito lindo. Eu falei, uau, gostei desse negócio. Fui para casa, me calei e só orei. Falei, Senhor, eu sempre gostei de organizar,
Mas eu nem sabia que isso era uma profissão. E eu entreguei para o Senhor. E um dia, numa tarde, né, estava eu, meu filho, Davi lembra bem disso, meu celular toca, né, a mensagem é a irmã Viviane. Né? Irmã, eu estou aqui e a única pessoa que veio na minha cabeça para me chamar, para fazer uma organização, que eu peguei um projeto muito grande, e o Senhor colocou você no meu pensamento. Você tem interesse em ir comigo? Aí eu pensei, falei, meu Deus, nem sei como que é, nunca trabalhei com isso, não tenho curso, não sei fazer. Ela falou, não tem problema, eu vou te ensinar. Irmãos, e eu fui, e a partir daí, ela foi a minha maior incentivadora, e a gente foi, e no primeiro dia ela falou assim, você quer pegar serviço? Eu falei, calma, eu estou só te auxiliando. E eu fiquei por muito tempo auxiliando ela, e hoje nós temos uma parceria, e para a glória de Deus, eu já consegui, fiz o curso, e com a glória de Deus, hoje eu sou uma personal organizer. E glória a Deus, para a glória do Senhor, aleluias. E hoje eu consigo pegar o meu próprio trabalho, né? Eu já tenho muitos projetos que eu já consegui pegar sozinha, finalizar, e tem sido incrível. O terceiro testemunho, agora rapidinho, para encerrar. O terceiro testemunho é que eu coloquei lá no meu projeto também que eu queria fazer viagem, que eu queria ir para Caldas Novas. Né? Falei, Senhor, eu quero ir para Caldas Novas logo no início do ano. E aí a gente sabe que as coisas estão difíceis, né? Eu falei, ó, a gente teve que comprar outras coisas, ter outras prioridades. Eu pensei, acho que não vai dar para ir para Caldas Novas esse ano. E aí no sábado nós temos um casal de amigos e a gente conversando, eles estavam lá em casa, e aí ele falou assim, olha, foi aniversário do Davi, né, dia 19, e a gente quer dar um presente para ele, mas o presente vai ser para vocês. Eu vou dar para vocês 3 diárias lá em Caldas Novas. Vocês não vão pagar nada. Um dos melhores hotéis, com tudo pago para a glória de Deus. Então, assim, aquilo que você pede, Deus faz acontecer. Basta você crer e confiar que Ele faz. Amém? Glória a Deus. Bênção em cima de bênção, porque servir a esse Deus é isso, não é? Então abra comigo lá Mateus capítulo 3, só para você se contextualizar, né? Eu vou estar falando a partir do versículo 13, mas é uma passagem muito conhecida. Então, nessa passagem nós vemos um homem que era muito conhecido na época, chamado João Batista, às margens do Rio Jordão, e esse homem na época era meio popstar. Tanto é que ele usava uma roupa que, se você visse hoje, achava que ele era cantor de rock. A palavra falava que ele usava pelo de camelo. Olha que chique, desfilando pelo deserto. Pensa que roupa ventilada, né? Já pensou? 45 graus e você de roupa de camelo. Mas ele era popstar porque milhares de pessoas vinham todos os dias e faziam fila para poder receber batismo, para que ele os batizasse. Então você imagina a cena, todos os dias aquela fila muito grande, aquele homem cheio do Espírito Santo de Deus, batizando pessoas, e de repente ele olha um homem, e quem vê de fora fica imaginando a cena, que sempre via aquele homem pondo a mão na cabeça das pessoas, colocando eles na água, e de repente João Batista vê um homem, cai de joelhos, e fala para aquele homem, como eu te batizo? Quem sou eu? Eu não sou digno nem de amarrar o seu sapato, a sua sandália, quanto mais de te batizar. Então essa noite eu quero convidar você para, nesse espírito, chegar diante de Deus, como João Batista. Amém? E eu quero já deixar uma pergunta para você. Jesus era quem? Olha para quem está do seu lado e diga assim, o Deus encarnado. Por que o Deus encarnado tinha que ser batizado? Pergunta estranha, não é? Olha para o irmão do seu lado e pergunta, você já foi batizado? Para quê? É porque a pergunta é a mesma, é válida para Jesus. Por que Jesus precisava ser batizado? O próprio Jesus explica, né? Lá em João capítulo 3, versículo 5, quando ele está falando para um religioso da época, chamado Nicodemos, né? Ele está falando o quê? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, o que a palavra nos conta? Que Jesus era todo homem e todo Deus. Jesus vem como homem. Então ele veio para poder ser batizado, para poder entrar no céu como eu e você, para mostrar o caminho, porque era necessário que ele como homem passasse por isso. Mateus capítulo 5, versículo 17 fala o quê? Ele fala, o que eu vim para cumprir. Eu não vim para abolir a lei. Então, se o próprio Jesus, que era Deus, teve que ser batizado, né? O que nós entendemos? Que os apóstolos também foram batizados, sim ou não?
João capítulo 4, no versículo 1 a 2, fala inclusive uma coisa diferente. Fala que o próprio Jesus não batizava, mas os apóstolos batizavam. Então a gente entra num consenso aí que os apóstolos, deduz, né? Que os apóstolos foram batizados. Sim ou não? Sim ou não? Sim, né? Então, olha só o que nos fala lá, Mateus capítulo 10, no versículo 1. Jesus chama esses apóstolos, esses homens que foram batizados. Logo foram batizados, eles tinham o Espírito. Mais uma vez, foram batizados, eles tinham o Espírito. Muito bem. Esses homens batizados tinham o Espírito Santo. Em Mateus capítulo 10, no versículo 1, Jesus os chama e lhes dá autoridade. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para quê? Para duas coisas. Marque bem. Número 1, expulsar demônios maus e curar todas as enfermidades graves. Agora é a pergunta da nossa pregação. Jesus lhes deu autoridade. Expulsar demônios, curar doenças, não é isso? Se é assim, por que Jesus disse aos apóstolos, lá em Lucas capítulo 24, no versículo 49, porque Jesus morre, né? Ele ressuscita e fala para os apóstolos, olha, vocês vão esperar aqui, até que vocês sejam revestidos de poder, até que o poder venha sobre vós. Então o que ele fala? Vocês vão esperar aqui em Jerusalém, vocês não vão ainda sair pelo mundo, vocês não vão ainda, porque o que eles podiam pensar? Jesus mandou ir de pregar o evangelho a toda criatura, vai pelo mundo, prega a palavra, não é isso? Eles podiam imediatamente sair, mas Jesus faz algo diferente, ele fala, olha, esperem aqui em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Agora, se ele já tinha dado para eles autoridade para poder repreender demônios e para poder curar doenças, né? Por que é que depois ele fala que era necessário que eles fossem revestidos de poder? Quer ver uma coisa engraçada? Se você pegar os evangelhos, você não vai ver nenhum milagre feito pelos apóstolos, eles em primeira pessoa. Não tem nenhum milagre reportado feito pelos apóstolos. A não ser Lucas capítulo 10, versículo 17 e 20, onde Jesus tinha mandado os 70 junto com os apóstolos para poder pregar a palavra, e eles falam, olha, os demônios, quando nós os repreendemos, eles saem, eles nos obedecem, né? Eles escutam o que nós estamos falando. Então, a não ser essa autoridade exercida para poder repreender demônio, nós não vemos mais nenhum milagre. Então, por que Deus fala, Jesus fala, olha, vocês têm que aguardar aqui. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, porque era necessário acontecer o primeiro avivamento da igreja. Olha só, hoje nós já começamos a falar muito dessa palavra, avivamento. O que quer dizer avivamento? Avivamento é diferente de vivo. Por quê? Avivamento é tornar vivo de novo. Quer dizer que só pode ser avivado alguém que já esteve vivo. Eu gosto muito da expressão o quê? Intenso, ativo. Então, avivado é alguém que é intenso e que está ativo. Para nós aqui da roça, sabe qual que é o melhor exemplo que eu mais gosto? Quem aqui já foi na roça para acender um fogão de lenha? E aí pegou lá, viu a avó, o vô, o pessoal mais antigo, pegar uma lasca, porque tem que ser uma madeira boa. Hoje em dia, se você falar isso, o irmão já entrou da roça vai danar comigo. Antigamente a gente podia fazer isso, né, irmão? Pegar uma lasca de aroeira e pôr no fogo, porque o povo não te prendia. Hoje em dia até é crime ambiental se brincar, não é isso? Porque é uma madeira boa de fogo. O que você fazia? Você ia lá, punha uma madeira de cerne boa, você punha uma aroeira lá, acendia o primeiro fogo, fazia seu feijão. Passado o tempo, você deixava aquela lenha lá, o que acontecia com ela? Ela ia apagando, apagando, ficava coberta de cinza e você pensava, acabou. Você falava para a pessoa que estava lá, vai ter que acender o fogo de novo. E eles olham para a gente com aquele jeitão de sabedoria caipira, né? E faz o quê? Vai lá naquela lasca e faz.
E ali onde parecia que não havia fogo, começa a envermelhar, e quanto mais você sopra, chega uma hora que faz o quê? O fogo acende. Onde não havia nada, passa a ter fogo. Não é isso? Por quê, meu querido irmão? A palavra ruach quer dizer sopro. É o mesmo nome do Espírito Santo. Ele é o sopro de vida de Deus. Então, quando a gente fala de avivamento, estamos falando do Espírito Santo de Deus soprando sobre nós. E onde parece que não tem fogo, onde parece que só tem cinza, passa a ter labareda. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: onde há cinza, vai ter labareda. Onde e quando isso aconteceu? A palavra nos fala lá em Atos capítulo 2, no versículo 1. Nos fala sobre o Pentecostes. Por que a gente tem essa relação? Porque a palavra fala que estavam todos os apóstolos, os discípulos, aqueles que criam, reunidos no cenáculo, e então veio como que um vento impetuoso. Veio como um vento impetuoso, enche aquele lugar como línguas divididas, e vem sobre ele e eles ficam cheios do Espírito Santo. Amém? Então o que é avivamento? Olha para o irmão que está ao seu lado. Fala para ele: é estar cheio do Espírito Santo. Nossa, mas parece que eu ainda não entendi. Vamos ver o contrário? O que não é avivamento? Estar apenas perto de Cristo. Estar apenas perto de Cristo não é avivamento. Por quê? Os apóstolos andaram 4 anos com Cristo e não saiu nenhum milagre dali. 4 anos ouvindo Jesus pregar todos os dias e não conseguiram sair de onde estavam para poder ver o sobrenatural. Não é apenas ser cheio de autoridade, porque nós vimos lá Jesus dando autoridades para eles e repreenderam o demônio, sim. Mas por que repreenderam o demônio? Porque o demônio teme o nome daquele que a autoridade vem, amém? Eles temem o nome de Jesus sobre o qual eu exerço a autoridade. Mas dali não saiu poder, né? Então o que é avivamento? É empreender a busca por ser canal do poder de Deus. Amém? Então aqui estamos falando de poder. Então qual que é a diferença? Mateus capítulo 10, no versículo 1, quando fala autoridade, foi lhes dada autoridade, está usando a palavra do grego exousia. Por que eu estou usando essa palavra, falando desse grego? Porque tem algumas traduções que quando fala eu vos dei autoridade, também tem poder. Mas que poder é esse? É poder de governo. É a autoridade que vem de alguém. Então ali está falando especificamente autoridade. Quando Deus quer falar do poder sobrenatural no Novo Testamento, ele usa a palavra dinamis, que vem de dinamite. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: busque poder de Deus e você será o crente dinamite. Abre a boca, explode os inimigos. Abre a boca, explode a doença. Amém? Você está pronto para receber esse poder, irmão? Então fala para ele: busque avivamento. Então você entende a diferença? Nós estamos falando de um que é autoridade e de outro que é poder como força ou capacidade física milagrosa de fazer a diferença, né? Então lá em Mateus capítulo 10, 1, a gente vê que eles receberam autoridade. Mas por que a palavra fala em autoridade para curar enfermos, se não é poder? É possível curar enfermidades com autoridade, sim ou não? Olha para o meu lado e fala: sim. Mateus capítulo 9, 32, Jesus nos mostra que isso é possível, né? Ele está diante de um homem que é mudo. E a palavra fala que ele é mudo porque ele está endemoniado, possesso de um demônio que fecha, segura a sua boca. Então Jesus chega diante dele, repreende o demônio por meio da autoridade e aquele demônio vai embora. Por que isso é muito comum? Porque a boca é por onde o mal entra e é por onde ele sai, não é isso? Ele é onde o mal entra quando nós, com a nossa boca, lançamos maldição sobre as nossas vidas. E ele sai quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, aleluia? Glória a Deus! Só que a gente vê que só depois do dia de Pentecostes, quando eles são batizados com o Espírito Santo e que recebem poder, que eles começam a expansão do reino de Deus.
Só após o Pentecostes que a coisa muda. Você quer ver? Jesus, inclusive, nos mostra a cura por poder. Marcos capítulo 7, versículo 31. Diz que tinha um homem surdo, né? Ele era conhecido de nascença, por surdo da cidade de Decápolis, que era o nome de uma cidade da época. A palavra fala que Jesus chega diante dele e ele era surdo desde que nasceu, de nascimento. Ou seja, no seu DNA, o seu corpo físico, a estrutura do seu ouvido tinha uma deficiência. Não era algo espiritual. Como é que eu sei disso? A palavra que Jesus usa para curá-lo é efatá, que quer dizer abra-se. O que Jesus estava fazendo? Comandando com poder. DNA muda, agora é o DNA de um homem que escuta. Ouvido, muda o que tem de errado com você, agora passa a ser certo. Som que entra e não acha ressonância a partir de agora, é som que é inteligível. Ele escuta, ele é normal. Jesus mudou a vida dele. Eu sei que existe a diferença porque depois os próprios apóstolos, depois dos evangelhos, é claro, depois do Pentecostes, né, Atos capítulo 3, versículo 1, a palavra fala o quê? Estavam João e Pedro às portas do templo, e eles veem um homem que desde que nasceu não andava, era coxo desde que nasceu. E eles, passando na porta do templo, esse homem vem, olha para eles e aquele olhar de como quem quer receber alguma coisa. A palavra fala que Pedro olha e fala assim: prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Poder, irmão, era um homem que nunca andou. A partir daquele momento, ele se levanta e anda. E aqui tem uma lição importante. Pedro fala algo que serve para nós andarmos atrás todos os dias de avivamento. Ele fala: prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem poder, não tem como você passar poder para frente. Se você não busca poder de Deus e você não é instrumento e canal de bênção, não tem como você ser conduíte para que esse poder passe para frente. Por isso é o que eu tenho que buscar, por isso é o que eu tenho que correr atrás, né? E a gente vê aí, 4 sinais que Jesus fala, lá em Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18, né? Que acompanharão aqueles que creem e que têm poder e autoridade. Então, se você puder abrir lá comigo, normalmente eu não peço para abrir. Amém? Quem encontrou, diga amém. Vocês fazem igual o pastor Júnior, vocês vão anotando as palavras para conferir em casa. Porque o tempo é curto, eu não quero se fazer ninguém chegar tarde. Então, olha, os 4 sinais de Marcos capítulo 16, 17, para aqueles que recebem poder, autoridade e poder. Então ele diz: expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos pela imposição de suas mãos, terão proteção contra perigos como pegar em serpentes ou beber veneno acidentalmente sem fazer dano. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: acidentalmente. Não sai por aí bebendo furadão e pegando em cobra não, viu, irmão? É acidentalmente. Nós temos um exemplo muito grande. Paulo, na ilha de Malta, vai jogar lenha no fogo, pega numa lenha, uma cobra sai querendo correr do fogo e diz que se aprega ao braço de Paulo. E aquele povo que era daquela terra olha e fala: e morreu, porque a cobra é venenosa. O que eu acho sensacional? O Paulo vem, dá uma sacudidinha na cobra em cima do fogo, para já mostrar o futuro que reserva a grande serpente que quer nos matar, amém? E continua como se nada tivesse acontecido. Então nós temos exemplo disso acontecendo, né? Então a palavra fala: esses sinais acompanharão os que creem. Importante observar comigo, qual é o verbo de crer? Presente. Quer dizer o quê? Os sinais não acompanham aquele que criam no passado. Os sinais acompanham aqueles que creem hoje. Aqueles que continuam crendo. Aqueles que continuam buscando. Aqueles que continuam todos os dias na presença de Deus, aos pés do Senhor, avivando. Consegue entender isso, abençoado? Então, olha só. Quais são os pré-requisitos cumpridos pelos apóstolos? Só um instantinho.
Acontece, né? Quais são os pré-requisitos cumpridos pelos apóstolos para poder receber poder no Pentecostes? Atos capítulo 1, 4. O que a palavra nos fala? Jesus falou para eles: não se afastem de Jerusalém. Para nós hoje parece que é algo fácil, não é? Fica na cidade. Só que a gente tem que lembrar que naquela época estava tendo a perseguição contra os cristãos. Eles estavam ameaçados de morte. Ser cristão naquela época, hoje em dia é de boa. Entra, põe a Bíblia debaixo do braço e vem tranquilo. Naquela época era morte você ser cristão. Então eles estavam a ficar para eles ali na perseguição, né? Era algo difícil. O que essa palavra ensina para mim e para você? Para avivar, eu tenho que ficar na minha Jerusalém espiritual, independente da perseguição. Não interessa se é difícil, se é complicado, continua, olha para o meu outro lado e fala assim: a minha Jerusalém é a igreja fonte da vida. Aqui é sua Jerusalém espiritual. Não interessa a perseguição, não interessa a dificuldade, não interessa quantos se levantam, fica firme no lugar onde Jesus pediu para você ficar. Atos capítulo 2, versículo 1, continuando. Jesus falou para eles o quê? Vocês devem ficar todos reunidos no mesmo lugar. Isso era fácil também? Pensa, se eles estavam sendo perseguidos, se está eu e o pastor Júnior aqui dentro da igreja, aqui, escondido, vamos dizer assim, né, pastor? É fácil de esconder, sim ou não? Agora já pensou? Tem gente procurando, esse tanto de gente que nós estamos aqui, entra um, entra dois, entra três, entra quatro. Alguém pergunta: o que eles entraram debaixo do braço? Uma Bíblia. Fala, é lá a questão. Ficar amontoado um monte de gente era perigoso, ficar em unidade era perigoso, né? Mas nós somos chamados para ser pedras vivas. Você sabe o que quer dizer, irmão? Quando você vai levantar uma parede, você põe um tijolo em cima do outro. Um tijolo em cima do outro. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: nós fomos chamados para ficar juntinho. O que quer dizer isso? Uma somente, um só objetivo, sem divisão. Amém? Atos capítulo 1, versículo 14. Eles ficaram em perseverança de oração. Para nós, hoje em dia, é fácil ou difícil falar perseverar em oração? A gente fala fazer campanha, igual nós vamos fazer às vezes de 4 domingos, e pensa, 4 domingos? Ah, não. Nossa, mas é muito. É difícil, né? Eles ficaram 10 dias, irmão. Só que a gente tem que lembrar que eles não ficaram 10 dias assim. Eles iam para a casa deles, eles voltavam, ficavam lá um pouquinho. Eles ficaram 10 dias fechados no cenáculo. O que era o cenáculo? O lugar onde foi a primeira ceia, a Santa Ceia. O que isso quer dizer? Era um lugar pequeno e um monte de gente amontoado fazendo tudo junto 10 dias. Só que eles não ficaram lá somente, né? Eles estavam buscando a promessa, eles estavam orando, eles estavam numa busca espiritual. Então nós somos chamados para perseverar em oração assim, independente da dificuldade, independente de quanto tempo, firmes. Qual é o fim? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: até conseguir. Até Deus abençoar. Atos capítulo 1, 14, o último. Eles tinham lá a presença dos seus líderes. Então estavam lá os apóstolos, estava Maria, estavam os irmãos de Jesus. Por que é importante ter líderes no meio da gente? Porque muitas vezes a centelha que precisa para poder acender está na liderança. Às vezes o dia que você não estiver forte, às vezes o dia que você estiver fraco, às vezes o dia que você estiver precisando, é a hora de ligar e falar assim: oi, me socorre. Então, você sabe aqui dentro da igreja quem é a sua liderança, quem é o seu discipulador? Se você não sabe, procure, irmão. Porque no momento de dificuldade, é hora de você pegar seu telefone, ligar e falar assim: eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda. Se não precisar de socorro, de ajuda, eu só quero queimar, vem cá alastrar o fogo, vem me ajudar a avivar, vem ajudar o fogo a pegar. Amém? Então é importante você estar perto da sua liderança e próximo da sua liderança, né? Agora eu te pergunto, o que é um impedimento para o seu avivamento? Você já parou para pensar? O que tem te impedido de pegar fogo da forma que você gostaria? Porque a gente falou, só pode avivar quem já pegou fogo um dia, né? Fecha seus olhos um pouquinho e lembra desse fogo que você pegou um dia. Do que foi essa vida espiritual que às vezes deixou um gostinho de saudade da sua boca?
Tem muita gente que fala do primeiro amor, mas o primeiro amor não passa. Ele é Cristo, né? Mas aquele fogo que às vezes você diz, o que é que tem te impedido? E aqui eu quero deixar 4 motivos que são os mais comuns, né? Pela Bíblia, o que a Bíblia nos fala. Então, nós estávamos falando aqui da questão do cenáculo, né? Que eles estavam no cenáculo aguardando Jesus voltar. Só que tem gente que às vezes vai para o cenáculo errado. Como é que a palavra fala? Que escolheram o cenáculo, que foi o lugar onde eles estavam, que teve o Pentecoste. Jesus, quando foi ter a primeira ceia, pegou e falou assim, olha, na hora que passar um cara com uma vasilha de água no ombro, vocês vão atrás dele. Aí vocês falam para ele assim, ó, o mestre falou que a janta vai ser na sua casa, providencia. Aí a gente vê o que é fé, né? Porque se é comigo eu falo, quê? Quem? Como? Não é assim? Você não conhece aquele povo, não sabe do que está falando. De repente, você não estava prestando atenção, passou o homem com um jarro de vinho, você, opa, vamos embora. Foi parar no outro lugar e está esperando Jesus chegar no outro lugar. Então olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim, procure o lugar onde Jesus te quer, onde Ele te enviou. Amém? Para você não ficar procurando Jesus no lugar errado. Ou você pode estar procurando Ele no tempo errado, porque a palavra fala que eles ficaram lá dentro 10 dias orando, irmão. Tem uns irmãos que estão sempre atrasados. Você conhece alguém desse jeito? Quem conhece, levanta a mão. Por quê, irmão? Parece que ele não presta atenção no horário, ou ele não presta, ou ele não dá muita atenção, né? Ou ele, de repente, tem falta de consideração com quem convida. Ele está sempre atrasado. Aí Jesus falou, você vai chegar lá no 40º dia e vai ficar até o 50º dia, 10 dias. O que ele faz? Ele chega no dia 51 e falou, ai, cadê Jesus? Então, o horário programado de Jesus para você tem hora certa. Quem já ouviu falar naquele ditado que fala assim, cavalo selado só passa na hora? Uma vez, uma hora, não é assim? Você perdeu o cavalo, irmão, depois você fica, Deus não me escuta, Deus não me ouve. Irmão, tem horas certas para as coisas de Deus. Amém? Agora esse aqui eu quero que você preste atenção comigo. Esse é um mistério, né? Esse é o segundo tipo de pessoa. Ele é uma pessoa grata. Ele é grata pela salvação. Mas o que ele não entende? Ele não entende que a salvação não foi nem o principal motivo da morte de Jesus. Eu falo, pastor do céu, isso é heresia. Vocês concordam comigo ou discordam? A salvação foi o principal motivo pela morte de Jesus? Foi o único motivo pela morte de Jesus? Vamos ver biblicamente falando. Vocês estão ressabiados, porque hoje eu achei que alguém ia brigar comigo para nós fazer barulho. Vocês estão tudo ressabiados, né? Mateus capítulo 27, versículo 50, a partir do 50, nos conta da morte de Jesus. Então, no finalzinho da morte de Jesus, o que nós vemos Jesus falar? Está consumado. E ele usa uma última palavra que quer dizer teletestai. Quem conhece essa? O que quer dizer? Primeiro ele fala, na verdade, não, quer dizer, está consumado. Primeiro ele diz, né, entrego a ti o meu espírito, depois ele fala, está consumado, que é teletestai, desculpa, né? O que acontece imediatamente depois disso? A primeira coisa que a Bíblia nos relata após isso acontecer. Porque a Bíblia não fala as coisas de graça. Quando ela põe uma coisa primeiro, é porque ela vem primeiro para Deus. Sim ou não? O que é a primeira coisa que acontece quando Jesus entrega seu Espírito? A palavra fala que tinha lá um véu dentro do templo, chamado de véu do templo de Herodes, né? E esse véu ele tinha 10 centímetros de espessura. O que é 10 centímetros? Mais ou menos isso aqui, né, irmão? Mas eu gosto da comparação que eu vi um estudioso da época falando. Diz que se você amarrasse um cavalo de um lado desse véu e outro do outro e colocasse os dois para puxar cada um de um lado, não rasgava. Você tem ideia do que a força são literalmente 2 cavalos de força, né? Um para cada lado e não tinha força para poder rasgar esse véu. A palavra fala que a primeira coisa que acontece quando Jesus morrer é esse véu se rasgar de cima a baixo. O que isso quer dizer? Não foi um rasguinho, mas se separou de forma que desce para poder entrar. Esse véu cobria o quê? O Santo dos Santos, o lugar mais sagrado.
o que a palavra nos fala que dentro do templo, o lugar onde ficava a presença do próprio Deus. Tanto era um lugar sagrado que os próprios sacerdotes entravam lá uma vez por ano, irmão. Com medo, porque a palavra fala que se entra de qualquer jeito, morria. Pensa que lugar sagrado que é. Então a primeira coisa que a palavra nos fala é o quê? Esse véu se rasga de cima a baixo. Segunda coisa que a palavra nos relata é que a terra treme, você tem um terremoto. Terceira coisa, os sepulcros se abrem. O que isso quer dizer? Os túmulos que tinha corpos de algumas pessoas se abrem. E a palavra aqui diz que os santos daquela época ressuscitaram. Então foi todo mundo que ressuscitou? Sim ou não? A palavra fala que foi só os santos. Por que a palavra insiste em usar essa expressão? Porque é uma forma de mostrar o quê? Que após a morte de Jesus, nós, os seus santos, quando estivermos mortos, ressuscitaremos com a sua volta. Glória a Deus, quem pode dizer um glória a Deus por isso? Amém? Mas o que veio primeiro? Os santos ressuscitarem ou o véu rasgar? O que isso fala para mim? A principal preocupação de Deus não era a minha e a sua salvação, era estar na presença dele. Entende isso? Não é que ele não estava preocupado com a sua salvação, mas o primeiro objetivo de Deus era abrir caminho para que eu e você pudesse estar no Santo dos Santos. É para que eu e você pudesse ter livre acesso, intimidade, porque é lá que o fogo espiritual queima, irmão. É lá que é o lugar de avivamento, é lá que é o lugar onde o fogo queima e não consome, que você pode ficar, porque são 2 passos, a gente tem muito isso, né? Avivamento não é chegar até Deus. Avivamento é chegar até Deus e permanecer. Então não é só chegar onde o fogo queima, mas é viver a minha vida lá. E por que é interessante a gente falar que o fogo queima e não consome? Porque quando você põe uma madeira no fogo, ela vai comendo, queimando, chega uma hora que ela acaba. Sim ou não? A palavra fala que esse fogo que Deus é aquele de Moisés, queima, queima e não se consome. Não é? A sarça queimava e ela não acabava. Então o que a gente entende com isso? Ele preparou o caminho para nós estarmos na sua presença. Sim, um dia você vai estar salvação e sim, você vai estar lá. Mas Ele quer você na presença dEle hoje, aqui, na sua casa, de porta fechada, em qualquer lugar, porque isso é avivamento. Número 3. O que impede, então, né, a terceira coisa que impede o avivamento, o que pode impedir o avivamento. Nós tivemos um primeiro avivamento bíblico lá no Velho Testamento, né, onde o povo, por conta de um sentimento, deixou de ser reavivado. Então, Êxodo começa lá no capítulo 18. Eu vou falar do capítulo 20, mas começa no capítulo 18, onde a palavra nos conta que o povo de Israel atravessa o deserto. Moisés sobe o Sinai, aquele povo peca, começa a fazer uma festa, faz um boi de ouro, né? Começa a adorar aquele boi de ouro, e então Deus os repreende e eles vão parar no lugar chamado Refidim. Depois da repreensão, eles vão parar num lugar chamado Refidim, e eles lá com sede reclamam de Deus, maldizem a Deus. E o que a palavra fala? Que Deus, Moisés levado por Deus, bate numa pedra e essa pedra então sai água. Olha para o outro ao seu lado e fala assim: Jesus é a pedra que mata a sede no deserto. É sensacional isso, né? Aquela rocha que estava lá e que passa da água é uma figura, né, de Jesus. E Deus, então, depois do povo ter reclamado mais uma vez, fala: olha, vamos fazer o seguinte, Moisés, eles ficam bravos com você, porque você é que fala comigo. Eu agora quero conversar com eles. Eu quero que eles conversem comigo. Então o que você vai falar para eles? Eles vão se purificar, eles vão fazer orações, fazer jejum, lavar sua roupa. Eu vou estar nessa montanha, no Sinai, e eu vou chamar eles para poder falar comigo. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: Deus queria avivamento. Ele queria estar perto do povo. Então ele chamou o povo para estar perto dele. Só que existe um sentimento que naquela época e hoje faz com que a gente muitas vezes esteja para poder frente a frente com Deus, né? E de repente não conseguimos ter avivamento. Olha o que fala lá, Êxodo 20, a partir do verso 18. Todo o povo viu os trovões
Então Deus se revela por meio de terremoto, de trovões, de fogo em cima daquele monte, e o povo corajoso sobe no monte, sim ou não? Não. Qual é o sentimento que nos atrapalha a ter avivamento, estar próximo de Deus? Chama-se medo. Por causa do medo, o que a palavra continua dizendo? E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E aí eles voltaram atrás, chegaram para Moisés e falaram: não, Moisés, pode ir lá, escuta Deus. O seu corajoso, vai lá, escuta Deus. Para nós não tem problema. Moisés fala: olha, Deus falou que não tem problema, vocês podem subir, vocês podem ir tranquilo que não vai ter problema. Olha só o que o povo fala. E o povo estava em pé de longe. Então olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: temor é diferente de tremor. Tenha respeito e não medo. Não é assim? O problema é que a gente muitas vezes passa a ter medo quando está na presença de Deus. Então, a presença de Deus causa temor, mas não pode causar tremor, né? Não pode trazer esse medo que não tem para onde ir. E o último que eu gostaria de falar, estou terminando, né? A gente teve aí um avivamento que foi o primeiro avivamento da igreja pentecostal. Foi onde a igreja pentecostal foi criada, né? Lá no ano de 1906. Então, nós tivemos um período que foi chamado de período das trevas, onde não havia menção do Espírito Santo e nem operação do Espírito Santo na igreja. Quem sentiu a presença do Espírito Santo essa noite, diga aleluia. Isso era algo que só era falado. Isso não era algo que as pessoas sentiam ou viviam, né? Então, houve aí em 1906, na cidade de Califórnia, né, lá de Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1906, um evento numa pequena rua chamada Azusa. Então lá houve um avivamento que criou, que foi o berço, o catalisador para o que nós estamos vivendo aqui hoje. Como é que isso aconteceu? Era um grupo que se reunia e orava pelo batismo do Espírito Santo. Normal ou loucura? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga: loucura. Porque ninguém tinha feito isso. Isso era algo que ninguém esperava, que ninguém imaginava. Eles começaram a fazer algo que era orar pelo Espírito Santo e buscar para ser revestido pelo poder do Espírito Santo, quando ninguém sabia o que era isso. Olha como é que eram os eventos dele. Era diário, contínuo, 10 a 12 horas, durante 3 a 4 anos mais ou menos. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: quer avivamento? Pega no chifre do boi. Isso foi o que deu origem a nós sentados aqui. Por que eu estou trazendo isso aqui, irmão? Porque hoje a gente senta, liga o ar-condicionado, né? Às vezes tem aqui um conforto e esquece de como é que isso começou. Então avivar é olhar para trás e resgatar isso, né? Porque o que impedia na época pode impedir hoje de ser avivado. Porque teve muita gente que olhou o movimento e não participou. Você quer ver um exemplo muito grande? Vamos ver um pouquinho como é que foi esse movimento, né? 1906 foi quando teve a maior perseguição racial nos Estados Unidos. Então a segregação racial era uma coisa terrível. Então não podia chegar a sentar uma pessoa negra e uma pessoa branca no mesmo lugar, nem na mesma igreja. Você tinha igreja para um e igreja para outro. Você tinha ônibus para um, ônibus para outro. Tudo era separado. As mulheres faltava 14 anos para ter o sufrágio. Quer dizer o quê? Para ter direito a voto, né? E para ter direito a direitos iguais, ainda faltava 14 anos. Só veio acontecer 14 anos depois. O pastor dessa igreja era um pastor afro-americano, né? Um pastor negro, não é isso? E aí o que acontece? Eles, quando começam a buscar isso, o Espírito Santo vem fazendo a obra, o que acontece? Começou a misturar mulher como líder, negro, branco, latino, asiático, rico, pobre, letrado, iletrado, e milhares de pessoas participando desse culto, e Deus abençoando, e esse povo recebendo o Espírito, e negro caindo em cima de branco, todo mundo, tudo misturado. Foi um escândalo para a época, né? Foi uma coisa que as pessoas olhavam e faziam o quê? Era absurdo. E muitas vezes hoje na igreja acontece isso. A gente olha para as pessoas ao redor da sua busca pelo Espírito, ser revestido de poder, e às vezes no meu julgamento, às vezes na minha religiosidade de olhar para a pessoa, o jeito que ela ora, o jeito que ela manifesta, se ela grita, se ela chora, né? Me impede de eu receber o poder, de eu ser avivado. Então,
olha para a pessoa que está do seu lado e olha para ela como irmão, mas não olha para ela como espelho, irmão. Não fica olhando para ela o que ela está fazendo, o que ela está pensando. Cada um na sua busca, né? E você sabe o que é sensacional? Hoje, a gente senta aqui e vê isso aqui, né? Você sabe quanto custava o aluguel do prédio? Porque esse prédio, para mim, é o exemplo da transformação que nós, enquanto pessoas, passamos quando você é avivado. Sabe qual era o aluguel que eles pagavam? $8, irmão. Sabe por quê? Você pensa num bagaço. Você pensa num prédio feio. Outra coisa que as pessoas faziam era o quê? Como é que de um lugar tão simples pode sair algo tão maravilhoso? Como é que de um lugar tão simples pode sair tanto milagre? A gente muitas vezes faz assim, olha e julga, né? Então, diga comigo, Senhor Jesus, repreende em mim todo julgamento. Mas não era difícil de julgar, irmão. Porque, ó, vamos ver junto a transformação que esse prédio passou. O que ele já tinha sido? A primeira coisa que ele foi uma madeireira. Então, o pessoal que ia nessa igreja, diz que olhava no canto, tinha lá a serra, aquela serra antiga, colocada no canto, né? Os bancos eram as tábuas em cima de uns tamburetes. E aí, o que a pessoa fazia? Olhava e não pensava o quê? Que ali, um dia foi uma marcenaria, mas hoje era a casa de quem? Do Jesus. Qual era a profissão de Jesus? Do carpinteiro. Hoje é a casa do carpinteiro. Um dia foi uma serraria, hoje é a casa do carpinteiro, aquele que pega o homem e trabalha igual madeira. Faz dele o que ele quiser. Então, se de repente hoje você acha que está quebrado, irmão, não tem problema, o carpinteiro sabe consertar. Amém? Glória a Deus. O que ele fala? E madeireira também remete à cruz, né? Lucas capítulo 14, 27 fala o quê? Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Então você vê, começa a transformação. Sabe o que foi a segunda coisa? Era um curral de gado. Pensa que prédio era esse, irmão? Era um curral de gado. O que isso nos mostra, né? João capítulo 10, versículo 16 e 17. Fala o quê? Que nós devemos ter um pastor e ser um rebanho. Porque curral também é o nome do aprisco. É o lugar onde Jesus nos chama, ele como pastor, para poder ficar. Então diz que lá no canto tinha uma cerquinha também, que tinham deixado para lá, e era lembrança, né, de que lá havia sido um curral de gado. Agora, essa é boa. Sabe o que foi lá, irmão? A gente nem imagina isso hoje, que eu acho que isso nem existe mais. Tinha sido uma loja de lápide. Sabe o que é lápide? Sabe aquela pedra que quando a pessoa morre, a gente vem e coloca ela lá escrito assim, né? Amado marido, digníssima esposa, aqui jaz, né? Finalmente uma terra para chamar de minha. Misericórdia, né, irmão? Então pensa só, é a lembrança de que se um dia a morte tinha poder sobre a minha vida, hoje ela não tem mais. Hoje ela está derrotada. Eu vou avivar porque eu tenho a garantia de onde eu vou. Eu tenho garantia que essa morte que tinha aguilhão, essa morte que tinha esporão, hoje em dia não tem mais poder sobre a minha vida, né? Gálatas capítulo 2, versículo 22, fala o quê? Eu agora não preciso mais me preocupar, porque eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas vive Ele. Aleluia? Então, se você não quer morrer para o mundo, irmão, tem esse porém, né? Tem muita gente que não quer morrer para o mundo, né? Aceite, eu vou morrer para o mundo, eu vou entregar minhas vontades, porque eu já estou crucificado. Aleluia? E por último, antes de ser igreja, esse lugar tinha sido um estábulo. Quem sabe o que é estábulo? É o lugar onde você guarda os cavalos, porque na época o pessoal ainda dava a cavalo, né? Então, Lucas capítulo 2, versículo 7, nos lembra o quê? Onde o nosso Senhor nasceu? Num estábulo. Jesus nasce no estábulo e é colocado para descansar onde? Numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É uma cama de cavalo, irmão. Então, para lembrar o quê? Que mesmo tendo começado assim, né, como lugar dessa forma, virou o berço do que nós estamos vendo hoje. Se eu e você estamos sentados aqui hoje, sentindo o poder do Espírito, né, é por causa dessa transformação. E aí Jeremias capítulo 12, versículo 5 nos fala uma coisa interessante. Ó, se você correu com os homens que vão a pé e eles cansaram, como poderão competir com os cavalos?
Se às vezes está difícil no dia a dia avivar, irmão, a gente reclama de tudo, de toda a situação, de tudo aquilo que acontece no cotidiano, né? Se a gente está correndo com os homens e você quer avivar, quer correr com os cavalos, para de reclamar, fica de pé, começa a buscar, para de ser o irmão 6 horas. Pergunta para o irmão que está ao seu lado, você conhece o irmão 6 horas? É o irmão que independe do que acontece, ele olha para você e fala, 6 horas, 6 horas. Não é uma vez ou outra, mas ele sempre está precisando se fortalecer. Avivar, irmão, é fortalecer e ficar na presença. Olha para quem está do seu lado e diga assim, é não sair mais, é ficar firme na presença. E aí, ó, eu quero encerrar com isso. Esse pastor deixou para a gente 5 pilares, né, do que essa igreja buscava. Qual é o primeiro pilar? Salvação por fé. O que eu quero te dizer? Às vezes você tem vindo aqui, ouvido essa palavra e está vendo falar em avivamento, mas você nunca se sentiu vivo. Às vezes você tem no coração um buraco do tamanho que você não sabe o quê. Esse buraco é do tamanho de Jesus. Então essa noite é a noite de você, não de avivar, mas de ficar vivo. Então se você não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e tem sentido esse buraco, olha para quem está do seu lado e diga assim, essa é a noite. Você vai vir aqui à frente, amém? Nós vamos orar por você, você vai receber Jesus como Senhor e Salvador, e a partir desse momento você vai sentir vida. A palavra, o segundo pilar é a santificação, ou a santidade, é buscar todos os dias ser melhor que eu fui ontem em direção a Cristo. Cristo é o meu alvo, eu vou atingir isso em vida, sim ou não? Não, irmão, não dá, né? Mas quer dizer o quê? Que todos os dias eu vou tentar caminhar em direção à melhora, que é Cristo. Se você tem sentido esses dias que está difícil de caminhar na direção, se você tem tropeçado e às vezes parou de andar, vem aqui à frente, nós vamos orar e você vai consertar o seu caminho e você vai ser vivificado em nome de Jesus. O terceiro pilar é a cura, como parte do processo redentivo de Cristo. O que quer dizer isso? Que após Jesus Cristo morrer na cruz, todas as nossas doenças foram levadas com Ele. Quer dizer o quê? Que por meio da fé, você pode, por meio da autoridade ou do poder, receber a cura. Então você que tem uma enfermidade essa noite, você que está passando por um processo de enfermidade, seja de corpo, de alma e de espírito, e crê que pode ser curado, vem aqui na frente, nós vamos estar orando e você vai ser curado, amém? O quarto pilar, o iminente retorno de Cristo. Então eu tenho que, como candidato ao avivamento, crer todos os dias que Cristo vai voltar agora. Não, agora. Diga comigo, agora. Diga comigo, agora. Todos os dias desse jeito, a cada minuto, a cada segundo, esperando ansiosamente e crendo que o momento é... Vocês não estavam prestando atenção, vamos tentar, que o momento é... Agora. Todo momento. E por último, o quinto pilar, o batismo do Espírito Santo. Então, avivar-se é receber o batismo do Espírito Santo. É você ser cheio do Espírito Santo até que ele derrame, até que ele transborde. Porque quando somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, mas é um transbordar, é o Espírito Santo em ação. É isso que é poder, irmão. Poder é o Espírito Santo em ação. Não é ele quietinho lá no seu coração, mas é ele no comando. É ele exercendo o poder. É ele supitando de dentro de você, na sua casa, nos seus familiares e nas pessoas ao redor de você. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos começar a orar. Eu peço que você fique de pé. Os pastores, os presbíteros, os líderes da igreja, as centelhas da igreja, vou pedir que estejam aqui à frente. Nós vamos começar a orar e quando você sentir no coração, nós vamos pedir que todos estejam vindo aqui à frente. Essa noite é noite de avivamento. Avivamento é ação. Avivamento é ação. Então saia do seu lugar, você que quer avivamento. Não contente-se em ficar com o Espírito Santo calado no seu coração. Não contente-se em ficar com ele aí quietinho, você que já tem. Mas venha aqui à frente e busque. Avivamento é um ato de vontade, é um querer, é um você sair do lugar onde você está
e determinar no céu: Deus, eu mudo a minha história essa noite, eu mudo a minha vida essa noite. Fecha seus olhos nesse momento.